que legal, né? A gente, pô, aqui é o balcão, esse balcão tem história, ele já foi feito bem reforçado, mas eu quero comentar, porque como eu como vendedor, e eu só fui ser vendedor para poder montar uma locadora. Olha que interessante. Você vê como eu levei a sério a locadora, né? Eu fui ser vendedor, e eu era gerente administrativo e financeiro de uma empresa de 1.100 funcionários, e eu saí e fui responder um anúncio para ser vendedor de VHS com o maior carinho, para saber como comprar filme, da onde comprar filme e como atendia as locadoras, né? Como é que ela fazia, onde guardava os filmes, como é que era. E eu como vendedor fiquei sabendo, eu visitava, eu tinha uma relação de 400 locadoras, Guarulhos e Zona Norte. Então eu visitava praticamente as 400 locadoras no mês. E nessas daí, eu era um vendedor, eu acho que o dono da locadora até achava meio estranho, porque eu fazia, eu não ia só mostrar os filmes, né? A gente tinha capinhas, né? A gente tinha uma pasta com capinhas de filme, ou levava na mão mesmo e tal, eu levava numa pasta, só as capinhas do filme, né? Dos lançamentos daquele mês, no caso Play Art e a Pantera, que eram mais 18, porque a gente sempre trabalhava com uma pasta mais 18 e uma pasta convencional. Então você levava as capinhas e apresentava. Eu particularmente apresentava primeiro os filmes, vamos dizer, para mim todos os filmes eram sérios, né? Mas eu apresentava os filmes da Play Art, Look, primeiro, e depois os outros eróticos. E nessa daí, a minha intenção maior era saber como a locadora funcionava, do que vender o filme propriamente dito, logicamente, que eu queria fazer com que a pessoa pegasse o filme certo, porque eu conheço um pouco de cinema. E um detalhe muito interessante, a maioria dos vendedores não conheciam nada de cinema, mas nada, zero de cinema. E eu conhecia cinema, eu gostava de cinema, tanto é que eu quis montar uma locadora por esse motivo. E nessa daí eu fui descobrindo como trabalhavam as locadoras. Eu diria que assim, a grande maioria, muito mais que a metade, eles só tinham a locadora porque era o comércio do momento, que dava dinheiro. Se fosse paletas mexicanas, eles teriam paletas mexicanas. Se fosse casa de sapato, eles teriam... Então eles entraram, a maioria, por conveniência financeira. Opa, isso está dando dinheiro. Eles nem sabiam o que era filme. A maioria não sabia o que era filme. Com algumas raras exceções. Tinham algumas revendas que tinham até setores específicos para a compra de filme. E pessoas estudadas, às vezes estudantes de cinema até. Então eu fui percebendo que as locadoras tinham um desleixo muito grande para com o cliente. Ela comprava filme, jogava lá, lançamento, ação, e às vezes você via filme de terror no ação no terror, pornô junto com filmes de aventura, não tinha... E tinha locadoras que trabalhavam maravilhosamente bem, essas que eu me preocupava mais em saber, puxa vida, que legal essa ideia de separar, olha, só Al Pacino aqui e tal, só que era uma locadora grande, ele tinha 3 cópias de filme, então ele botavam só para usar Al Pacino, outra lá no lançamento e tal. Então você ia pegando todas as formas de trabalho das locadoras, né? Das boas e das ruins. Como eles trabalhavam, principalmente com o cliente. Eu cheguei a ver locadora chegar, a pessoa devolveu o VHS e o cara falar assim, você não rebobinou o filme, multa de R$1, vai ficar R$1 tal, porque estava até escrito, tinha plaquetinha lá, multa de R$1 se não rebobinar. Eu achava aquilo um crime e você via o constrangimento do cliente, às vezes ele tentando explicar, puxa, mas eu não percebi, veio meu filho, sabe, constrangido por não ter rebobinado a fita. E você via muito também, olha, era 3, ficou 6 porque você atrasou, um dia de atraso, ou seja, 100% de multa por um dia de atraso. Então essas coisas todas eu aboli da charada. E outra coisa também que eu sempre aboli, porque eu percebia, e lógico, não precisa perceber, é fato, que o grande problema não era alugar o filme, era devolver o filme. Então eu sempre dava um prazo maior. Eu sempre falava para o cliente, olha, 3 dias. Eu segunda-feira não abria, então aquele lance, ele pega na sexta, devolve na segunda, na charada não era assim, era pega na sexta, devolve na terça, porque segunda era reunião na Play Art, então eu não abria. Então já marcava para terça. Eu sempre pensei em facilitar ao máximo o cliente. Sempre. Desde quando eu abri em 95, a minha ideia sempre foi facilitar. No nosso estatuto da locadora está lá escrito prestadora de serviço, né? Então nós somos uma prestadora de serviço e nós não somos uma indústria, né? Somos uma prestadora de serviço. Prestadora de serviço é a gente que tem que facilitar para o cliente, né? E eu sempre pensei assim, multa... Se eu cobrasse multa, eu acho que eu estava bem... Eu não ia precisar de alguns empréstimos caseiros e tudo mais. Eu nunca cobrei multa.
É muito raro, e tá aí os clientes todos que sabem disso da charada, muito raro eu cobrar multa. Só um caso muito extremo e quando eu percebi uma má vontade e pessoas que estavam alugando o seu filme. E a gente percebia isso com uma certa facilidade. Então eu não era de cobrar multa, eu não era de cobrar rebobinar. Eu explicava que era bom rebobinar sim, porque ele ventilava o vídeo e tal, essa informação eu tive de técnicos, que era bom que rebobinasse, mas não era necessário porque esse é serviço meu, é serviço da locadora. Rebobinar o filme, te dá o filme rebobinado e rebobinar o filme, então você não precisaria rebobinar. Então eu tinha esse trato desde o início, um trato que eu diria, poxa, eu estou trabalhando com cultura, por que eu vou ser ofensivo com o meu cliente, né? Poxa, a gente tem que colaborar, a gente está no mesmo barco, o cara que está vindo na sua casa alugar filme, você tinha 22 locadoras aqui no bairro e ele está escolhendo a sua, você tem que ser diferencial. Então eu queria conversar muito. Eu não gosto de conversar não, eu sou de falar muito pouco, sabe? Acho que todo mundo sabe disso, eu não gosto de falar não, mas eu com o cliente, eu queria conversar o máximo possível. Eu queria saber o gosto dele, por que você está levando esse filme e não aquele? Só que no início, até 2005, vou chutar uma data, você não tinha condição nenhuma de conversar, era alugar o filme e pronto. E raramente, por causa da fila, você pergunta, e aí, gostou, tal? Legal, você gosta dos filmes que legal, do Jack Chan, opa, legal, vai chegar mais Jack Chan, tal. Então você tinha na sua cabeça, e às vezes eu marcava no caderno, puxa vida, Jack Chan, o pessoal está pedindo Jack Chan, então eu tinha que estar sabendo o que está acontecendo, então você tinha que conversar. Locadora foi feita para conversar. Tem outros meios de você assistir filme que você não conversa, você aperta o botão. Aqui não, aqui você conversa. Você vai falar e vai escutar e nós vamos trocar ideia. Isso que é o grande barato da locadora. Era e ainda é. Então, só que a gente não tinha muito tempo para conversar naquela época. E a ideia era essa, clube, conversa, trocar ideia, conversar sobre cinema. Olha, fiquei anos sem poder conversar. E isso, tudo tem um lado bom e ruim. Quando você não podia conversar, é porque você alugava muito, entrava muita gente, alugava bastante. E quando você pode conversar, que é hoje, é quando não entra dinheiro. Então hoje você conversa demais, você troca ideia demais, que é uma delícia, mas é pouca gente que vem. Então sobra tempo para conversar. O tratamento com o cliente, ele tem duas fases. Essa primeira fase que você mal olhava no rosto do cliente, embora eu conseguia olhar sim, só que não como eu queria, era uma conversa mais rápida, né? Porque não dava tempo de trocar muitas ideias, né? O cliente chegava, abria a carteirinha, eu perguntava, opa, você tem algum gênero favorito? Tem uma época que a gente não tinha um computador, né? Quando não tinha um computador, a gente tinha uma fichinha, não estou com nenhuma aqui, mas era uma fichinha onde era escrito manualmente, olha, ele gosta de Van Damme, Seagal, então você marcava no papel. E eu percebi que a grande maioria das locadoras não se preocupava com o gosto do cliente, não. Eu falei, vocês têm um controle do que o cliente gosta? Não, eles vêm, procuram o filme e tal. E eu já marcava, opa, ele gosta desse gênero, opa, não pode levar esse tipo de filme e tal. E eu fazia. Depois, quando veio o computador, eu já escrevia lá em cima. Escrevia o nome do cliente e na linha de baixo eu já botava lá a característica dele. Ele gosta de comédia, mas comédia inglesa, lá Woody Allen, no caso também, ou então lá Mr. Bean, aquela comédia que você só vai rir depois e tal, ou então comédia pastelão. Então eu escrevia lá. E às vezes até escrevia assim, filmes família, filmes bíblicos, isso acontecia muito. E aí eu ia também desviando, né? Porque senão você já pensou, vamos fazer evangélico, você tá louco. Então o que a gente fazia? Botava lá e conversava um pouquinho com as pessoas, trocava um pouquinho. Aí vem um período que você tem muito tempo para conversar. Conforme vai diminuindo a fila, você vai conversando mais. Então, o tratamento que a gente tinha com o cliente naquela época, que vinha, a gente abria, quando abria 20 carteirinhas num dia, era pouco. Eu lembro que no dia que a gente alugou 880 fitas, era VHS, a gente abriu 19 carteirinhas. Aquele dia, já pensou você alugar tudo isso de fita? Iam chegando assim, eu ia jogando aqui atrás do balcão, porque também tinha devolução, né? A devolução foi, acho que 600 e pouca. E no dia seguinte, teve muita devolução e muita alocação ainda. Foram mais 600 fitas alugadas. Então, existiu dois momentos característicos de contato com o cliente, que foi a primeira fase da locadora, que era aquela fase que você não tinha nem tempo de olhar nos olhos, mas sempre com a mesma característica. Atender bem, não cobrar multa, fazer de tudo para entender o gosto do seu cliente,
Porque o filme bom é o filme bom para o cliente, não é o filme bom para mim. E alguns clientes eram muito interessantes, que depois que a gente se conhecia, eles falaram assim, Gilberto, eu quero saber se esse filme é bom para você. Alguns clientes perguntavam dessa forma. Não para mim, para você. Você gosta desse filme? E com toda honestidade eu falava, não, esse filme eu acho horrível. Horrível. E às vezes alguma pessoa que estava do lado, que me conhecia há mais tempo, fala assim, pô, Gilberto, você é mentiroso, você não gosta desse filme, como é que você falou que gosta? Eu falei, eu não gosto, mas ele gosta. Eu estou indicando para ele, não é para mim. Então, mas se trata... Agora, o que acontece hoje? Depois, vamos lá, de 2020 para cá, sei lá, depois da pandemia, um pouco antes da pandemia, rareou muito as locações, muito. Então, hoje, quem vem é só amigos, não tem mais cliente. Eles vêm bater papo e ele já vem com uma outra característica, ele já sabe o que quer. Não é mais como antes que você tinha que preparar o caminho dele, explicar, inventar, olha, fazer de tudo para ele levar um outro tipo de filme que ele não queria levar, então você tinha que fazer um jogo de cintura, explicar, sair um pouco da vertente dele. Nossa, você tinha uns jogos de cintura incrível para poder. Hoje não, hoje vem amigos, só amigos, conversar com a gente. E então é outra pegada. A gente vai bater papo, conversar, e ele já sabe o que quer e eventualmente a gente indica algum filme. Mas você já assistiu Pecadores, por exemplo? Esse eu não tenho, tá? Mas só como exemplo que eu olhei lá o cartaz. Não, pô, esse filme é bom e tal. Aí já muda, a conversa é outra, porque hoje vem pessoas que amam cinema e persistem em vir na Charada para trocar ideia e geralmente para falar de outros assuntos até mais do que de cinema. Então é isso. Charada, histórias da Charada, é isso aí.